Ó, primeiro, se você não é inscrito, eu peço aí sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Vamos seguir aqui lutando contra o fascismo. Ó, quem acompanha o canal aqui há algum tempo deve estar lembrado que eu falei aqui há alguns dias que o Lula conseguiu maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Quando o Lula foi eleito, ele não tinha nem maioria no Senado, nem na Câmara dos Deputados. Eu falei, ó, vai ser muito difícil ter maioria, porque infelizmente o Congresso que foi eleito é um Congresso até mais de direita do que em 2018, mais até. Porque tem um pouco menos de evangélicos, a bancada evangélica diminuiu, foi a única ali que diminuiu muito, mas aumentou muito o centrão e a extrema-direita aumentou muito. Então é um congresso mais difícil para o Lula. Porém, o Lula conseguiu em algumas semanas uma maioria no Senado, eu posso até dizer que tem maioria absoluta no Senado para a maioria do que quiser aprovar, e conseguiu dividir o centrão. Tem uma frase do livro Arte da Guerra que é dividir para conquistar. Você tem que dividir o seu inimigo e aí você consegue conquistá-lo por partes. É como você usar uma analogia de comer um bolo. Você não vai enfiar o bolo inteiro na boca, você vai comer pedaço por pedaço. Então o que fez a articulação ali do governo Lula? Conseguiram dividir o centrão, que é o centrão tem mais de 300 deputados, em dois blocos. Um bloco tem 140 e poucos deputados e outro tem 170 e poucos. Juntos, tem mais de 300 deputados esses dois blocos. Ou seja, esses dois blocos juntos conseguem até aprovar uma PEC, se eles quiserem. 318 votos, você aprova um projeto de emenda à Constituição. Você muda a Constituição com 318 votos. Ou seja, é um bloco, são dois blocos fortes, mas está dividido em dois. Por conta disso, o Lula conseguiu maioria no Congresso Nacional, as negociações ficaram muito mais fáceis para ele. Quem se deu mal nessa toda foi o Arthur Lira. O Arthur Lira perdeu muito poder mesmo. O bloco do Arthur Lira só é grande porque ele teve que incluir PDT e PSB. Ele não queria incluir esses partidos, que são partidos de esquerda, mas ele teve que incluir, senão ele não teria o maior bloco. Ok. O que acontece? Acontece que a oposição começou a falar de CPMI, o governo falou, vamos embora para a CPMI, vai ter CPMI, foi instalada já, e o governo falou, ó, queremos ter presidente, vice-presidente e relatoria da comissão. Ainda não foi decidido se a presidência vai ser de um senador ou de um deputado, mas se for um senador, será o Renan Calheiros. Se for um deputado, o Arthur Lira quer alguém que seja da confiança dele, mas que seja palatável para a esquerda. Ou seja, alguém que tenha até algum diálogo com a esquerda, mas que seja mais da confiança do Arthur Lira. Ok. O que acontece é que desde que o Lula conseguiu maioria, o Arthur Lira está tentando, de todas as maneiras, ele retomar as rédeas do Brasil. Ele retomar o poder no Brasil. Então ele aproveitou essa história de CPMI para fazer o seguinte. O pessoal quer ter CPI? Então vai ter CPI sim. Ele vai instalar essa semana, ele prometeu instalar CPI do MST, com Ricardo Salles como cotado à presidência, que é uma CPI que os bolsonaristas vão usar para poder quebrar sigilos, para poder usar poder investigatório, que é poder de Ministério Público, contra o MST, fazer buscas, quebrar sigilo, tudo mais, para criminalizar ali o movimento social MST. Uma coisa que, obviamente, o governo Lula não quer ver acontecendo. Então o governo Lula vai ter que o quê? Articular para que essa CPI do MST não acabe em perseguição ao movimento social. Olha só. Só que o Arthur Lira também colocou uma CPI da Americanas. Essa CPI dizem que não vai mudar em nada os trabalhos na Câmara dos Deputados, que é irrelevante para muita gente. Mas ele coloca ali uma espada no pescoço de vários deputados do Centrão que tem o rabo preso com gente do mercado financeiro. Você pode não saber, mas eu vou te explicar uma coisa aqui. Muitos deputados de partidos do Centrão, e alguns da esquerda, viu? Eles têm laços com pessoas do mercado financeiro, com fundações até internacionais de outros países, e eles recebem direta e indiretamente financiamento dessas fundações e tudo mais, que é tudo ligado ao mercado financeiro. Ok. Aí, esses deputados, eles estão sempre defendendo uma agenda que é boa para o mercado financeiro. Aí você fala, mas Thiago, alguns da esquerda também? Tem um pessoal da esquerda que fala, eu estou mais à esquerda do PT, as minhas críticas são sempre à esquerda, mas eles são tão esquerda que eles acabam defendendo a direita. Tem um pessoal aí. Pois bem, o que acontece? Acontece que esses deputados aí vão ter um problemão se tiver uma CPI que vai investigar os donos das Americanas. Porque os donos das Americanas são os 3 homens mais ricos do Brasil. 3 dos homens mais ricos do Brasil. O João Paulo Leman é o mais rico do Brasil, mas tem os outros 2 ali. Tá, vai colocar uma espada no pescoço do pessoal do mercado financeiro. Quer dizer, o Arthur Lira tá com uma CPMI, ele tá colocando a espada no pescoço dos bolsonaristas, que é a dos golpistas.
Com outra, ele está tentando colocar uma espada no pescoço do PT e do MST. E isso vai agradar o bolsonarismo, vai até dar pauta para o bolsonarismo, mas eles vão estar sendo tão massacrados na CPMI dos golpistas que não vai agradar muito, não. Outra, ele tenta enquadrar o pessoal do mercado financeiro. E aí o Arthur Lira está querendo uma outra CPMI, quer dizer, várias. Uma agora para apostas esportivas. Está tendo muita corrupção em apostas esportivas no Brasil. Como dá para fazer aposta de tudo? Quantos escanteios vai ter um jogo? Aí perceberam que tem jogador aí que ganha uma fortuna para mandar a bola para escanteio, para mandar a bola para lateral, para fazer um pênalti ali, ou para errar um pênalti, para chutar para tiro de meta, porque o apostador vai lá e coloca, vai ter mais de 10 escanteios no jogo tal, aí ele vai lá e ganha um dinheirão, aí ele paga para o jogador, mandou a bola para escanteio 10 vezes. Então, isso começou a acontecer, ele falou, vamos investigar em CPMI, em CPI. Mais uma que vai aí colocar espada na cabeça de algumas pessoas que aí eu tentei falar com muita gente, eu não sei quem é, mas o Arthur Lira, ele sabe que tem gente, muita gente, principalmente no Centrão, que é ligada à área de apostas esportivas. Eu vou te falar, bancada evangélica. Bancada evangélica, que é a bancada que não quer cassinos no Brasil e tudo mais, eles são ligados ao pessoal das apostas esportivas. Dá pra acreditar no negócio desse? Cada uma, né? Pois bem, o Arthur Lira tá tentando usar isso, 3 CPIs criadas por ele, mais uma CPMI, que aí é mista, né, não depende só dele, para colocar a espada na cabeça de todo mundo, ou seja, virou Arthur Lira metralhadora giratória, ele tá tentando enquadrar todo mundo. Eu vou te falar o seguinte, ele vai conseguir enquadrar os bolsonaristas? Vai, porque o poder de articulação dos bolsonaristas hoje é zero. Primeiro, eles são minoria, sempre foram. Segundo, não tem mais a caneta BIC mágica do Bolsonaro, que não tinha pudor nenhum em liberar bilhões de dinheiro público para o pessoal roubar, para articular, né? Liberar dinheiro para roubar. Então, não tem mais articulação desse pessoal. Então, vai dar ruim para eles. Outra, ele vai conseguir enquadrar o pessoal lá, esses deputados aí ligados ao mercado financeiro? Não vai. Mas não vai mesmo. O que vai acontecer é que nas próximas semanas o PT vai querer ter maioria na CPMI dos golpistas e vai querer não ter uma minoria tão grande na CPI do MST, ou ter maioria na CPI do MST. O pessoal do mercado financeiro vai começar a pressionar os partidos e tudo mais, e os blocos, lembra-se, esses blocos grandes aí que foram formados, eles indicam muitos deputados para CPIs. Tá? Vai começar a pressionar o pessoal para não ter maioria de gente que quer ferrar o mercado financeiro na CPI das Americanas. Que vai que pega um pessoal aí, imagina se o Thiago dos Reis fosse deputado, Thiago dos Reis, presidente da CPI das Americanas. Meu Deus do céu, mas ia ter investidor aí, esses bilionários chorando, que eu ia para cima deles, olha, com sangue nos olhos, para cima dele. Então, o pessoal não quer. Eu dei um exemplo aqui, não sei qual deputado faria o mesmo que eu faria, mas imagina, eles vão querer um cara palatável para o mercado financeiro, um cara que não vai incomodar ninguém, que não vai incomodar os homens mais ricos do país. Então é mais pressão ali para o Arthur Lira conseguir tirar alguma coisinha, algum proveito para ele. No das apostas esportivas, pode vir à tona uma CPI aí, todas as ligações escusas de evangélicos, pastores evangélicos, bancada evangélica e alguns outros deputados também do Centrão e até da extrema-direita com sites de apostas esportivas. E esses sites estão lucrando muito no Brasil, eles não pagam nada, eles pagam 0 de imposto. Digo mais, eu vou falar um negócio. O Haddad foi criticado quando falou que tem que taxar a aposta esportiva. Por mim, o Lula taxava por decreto já. Ó, de hoje em diante, site de aposta esportiva vai ter que pagar tanto aí do lucro, dane-se. Ah, mas eles estão rodando no exterior. Não interessa. A pessoa que apostou estava no Brasil, era um IP do Brasil, ou seja, um computador ou um celular ligado no Brasil, a pessoa que fez a aposta, então tem que pagar imposto. Ponto final e acabou. Tanto quem apostou e lucrou, como os sites que estão lucrando. Todo mundo tem que pagar imposto nisso aí, para ver se para aí a aposta. Tá, será feito no futuro, mas a CPI disso vai ser para isso. Aí esse pessoal da bancada evangélica não quer ser exposto. Então, para não serem expostos, vão ter que articular também com o Arthur Lira. Então, ele conseguiu, ali de certa maneira, colocar mais poder no colo dele. Eu vou falar, quando o cara dá um passo maior que a perna, a tendência é levar um tombo. E o Arthur Lira tá para levar um tombo aí nos próximos dias. Ele vai se escorar. Quando ele vê que o passo dele foi maior que a perna, imagina um cara que tá caminhando e dá um passo maior que a perna, vai cair. Ou ele cai para cá ou ele cai para lá. Ele vai se escorar em algum lugar. Sabe onde o Arthur Lira vai se escorar? No Lula.
É no governo que ele vai se escorar, e aí o governo, não tenha dúvidas, vai dar para ele a opção. Ó, ou você se estrepa aí todo que você conseguiu deixar todo mundo irritado contigo, ou você vai para cima aí do bolsonarismo e você mantém aí parte do seu poder. É isso, o Arthur Lira, nossa, eu tô vendo nos últimos 4 meses, pensa um jogo de xadrez de uma pessoa que é extremamente experiente em competições de xadrez, um multicampeão, contra um adolescente qualquer que fala muito e nunca jogou na vida. Jogou uma vez contra um macaco. Ganhou do macaco e agora é o cara mais arrogante do mundo. Esse é o Arthur Lira. Ele teve que articular no xadrez político uma vez na vida contra o Bolsonaro. Tava fácil tirar do Bolsonaro. Agora, o Lula é presidente, ele tentou articular, tentou enquadrar o governo, levou uma invertida nas últimas semanas, que ele viu que não tinha mais maioria. Quem tinha maioria era o Lula. Aí agora tá tentando aí, tal, pra ver se recupera o poder. Vai levar outra invertida nas próximas semanas o Arthur Lira, que ele vai ficar assim, vai ficar igual o cachorro em dia de mudança, não sabe para onde vai, não sabe onde estão as coisas, não sabe nem o que fazer da própria vida. Tá? Essa é a situação aí do Arthur Lira nas próximas semanas, vai vendo aí ele dar o passo maior que a perna. Ó, uma outra boa notícia é que o Lula conseguiu articular. Quando eu digo Lula, é o governo, viu? Não é só o Lula, não. Nem é o Lula pessoalmente. Nesse caso é o Alexandre Padilha mais que ele. Conseguiu articular e em vez de 11 dos 15 senadores da CPI serem de governo, serão 12 dos 15. No total são 16 senadores e 16 deputados na CPMI. Porém, um senador e um deputado entram no sistema de rodízio, ou seja, vários partidos aí que tem uma bancada pequena indicam um nome e aí vai fazendo rodízio. Numa sessão vai o senador tal, na outra sessão o senador tal, na outra sessão o senador tal. Então eu não estou nem contando isso muito. Mas, com ou sem o rodízio, dos outros 15, 12 senadores serão para o governo. E o governo também está querendo a maioria entre os deputados. Está querendo ter entre 20 a 22 nomes dos 32. Vai ser uma surra no bolsonarismo, olha, uma surra, que eles vão pedir, alguém anotou a placa aí, a coisa vai ficar feia. Outra coisa que está acontecendo na Câmara dos Deputados é o seguinte, essa semana votaram já a urgência do projeto de lei das fake news e estão empurrando esse projeto com tudo. É um projeto do Orlando Silva, do PCdoB. Eu vou falar, se eu tiver que falar que eu confio no Orlando Silva, eu vou estar mentindo. O projeto das fake news tem uma parte muito boa. Ele pega o bolsonarismo de jeito, mas de jeito mesmo. Tanto é que os bolsonaristas estão em completo desespero. Mas, olha, como todo bom traidor tem que enganar todo mundo, senão não ser um traidor. Eu vou falar aqui um traidor aqui, ó. Vamos lá, lê essa frase aqui. PT é passado e esquerda precisa de humildade, diz Orlando Silva. Isso aqui foi, deixa eu ver se eu vou ampliar, 11 de agosto de 2020. Dá para ver aqui, PT é passado, diz Orlando Silva. Esse cara adora a Rede Globo. Ele pegou um projeto que ferra os bolsonaristas e que tem partes muito boas e enfiou um monte de coisa que só é boa para a Rede Globo e para a grande mídia. Ele enfiou coisas como, por exemplo, as redes sociais vão ser obrigadas a pagar para a grande mídia em negociações entre eles. Não é que vai ter um valor, não, entre eles. Por conteúdo jornalístico que é produzido pela grande mídia. Ou seja, se você está no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou aqui no YouTube, você compartilha uma notícia, só que essa notícia foi um furo da Globo. O Twitter, Instagram, Facebook, etc. vão ter que pagar para a Globo. Aí você fala, Thiago, e o que tem? O que tem é o seguinte, essa negociação, quanto vão pagar, como, vai ser feita a portas fechadas, entre eles e Rede Globo, viu? De onde é que o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, etc. vão tirar dinheiro para pagar essas companhias de imprensa? A imprensa profissional, segundo o próprio Orlando Silva, fala, a imprensa profissional, assim, o 247 não é profissional, o DCM não é, o ICL Notícias não é, a Globo e a CNN, que são profissionais para esse pessoal aí. De onde é que vão tirar o dinheiro? Da monetização dos outros. Ou seja, diminui a monetização de todo mundo para poder fazer um contrato ali a portas fechadas e pagar, sabe-se lá quanto para a Rede Globo. Isso ser enfiado num projeto de leis que tem a ver com fake news, num projeto de lei de fake news, é uma vergonha, mas olha, é um problemão. Agora, o que tem isso a ver com fake news? Nada, Thiago, mas pode até ser justo. Isso só é justo se você fizer um projeto de regulamentação da grande imprensa. Aí você pode começar a falar em dar dinheiros e vantagens para a grande imprensa, porque eles serão regulamentados, não tem nada a ver com fake news.
enfiaram um monte de coisa que é boa para a Rede Globo, que vai dar bilhões para a Rede Globo e tirar de toda a imprensa de esquerda, de toda a mídia independente, de você, para dar mais poder para a grande mídia. É por isso que os bolsonaristas não querem, porque eles vão ser presos com esse projeto. Muita gente da esquerda, aí você vai nos outros canais de esquerda aí e vê o que os outros comunicadores de esquerda estão pensando. Não querem, porque isso, só quem está feliz é a Rede Globo. Só a grande mídia está feliz com esse projeto. O projeto aí para ser aprovado como lei das fake news, até o Felipe Neto falou no Twitter dele, falou, olha, chamar esse projeto de projeto das fake news ele não falou palhaçada, ele falou, deveria ser chamado regulamentação de mídias sociais, porque a parte desse projeto que é contra fake news é pequena, viu? O resto é só regulamentar a rede social para dar mais poder para a grande mídia, para imprensa profissional, segundo o Orlando Silva. Ou seja, a Rede Globo, CNN, que está aí soltando fake news contra o Lula todos os dias, ganhando uma nota, Jovem Pan ganhando uma nota, e tirando essa nota de quem? De quem dá a versão que a grande imprensa não quer dar. Eles querem retomar o poder deles sobre a narrativa. O poder que a Rede Globo tinha lá nos anos 90 e que foi perdendo quando a internet começou a ganhar força, eles querem retomar esse poder. E aí eles usam o pretexto de ir para cima dos fascistas para convencer a esquerda disso. Como se para ir para cima dos fascistas você precisasse dar um poder gigantesco para a Rede Globo. Foi quem plantou os fascistas. Eles plantam o problema e eles vendem a solução. É um negócio assim que eu nunca vi uma coisa dessa. Aí vem um deputado de esquerda, que você vê aí que em pleno 2020 estava falando aí que o PT era passado, e fala, não, mas como eu sou de esquerda, blá, blá, a gente vai ali e dá entrevista lá. Hoje à noite, prepara aí que no Jornal Nacional vai ter lá o Orlando Silva falando todo pomposo. Olha o olhinho dele, brilha quando ele dá entrevista na Globo. Ele vê o microfoninho ali da Globo e fala, ai, Globo, negócio assim. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.